Nesta semana em Quando Me Apaixono, Sabrina, falando sozinha, diz a si mesma que Matilde acabou de contar a ela que o patrão desapareceu há uma semana e se pergunta se o moço que está ali delirando não é o patrão da mocinha. Na capital, Roberta e Germano vão se despedir de Gonçalo, que pede ao amigo que tome conta de sua filha. A cara de pau dos dois é simplesmente impressionante. Adriana vai à sala do pai e diz que já viu a agenda de Gonçalo com Beth e descobriu que ele tem uma reunião às 6 da tarde, fora da empresa. Matias diz que os dois já devem estar saindo, e a moça diz que viu os dois na entrada da empresa e ficou com a maior vontade de desmascarar o casal. Honório pede à filha que tenha calma e pergunta aos dois se eles concordam que Roberta precisa ser pega em flagrante com Germano. O casal diz que sim, e Matias comenta que quer ver a cara de Germano quando isso acontecer. Adriana começa a imitar Roberta e todo mundo cai na risada. Mas Honório diz que não sabe como Germano poderá se livrar do que está prestes a acontecer e ainda afirma que não sabe se Gema estará disposta a perdoar o marido de novo. Matias pergunta ao tio sobre o reflexo que o flagrante do sócio terá sobre os negócios da empresa, e Honório diz que já pensou sobre tudo isso, porém não pode permitir que o cara assedie Beth e se envolva com Roberta, abusando da confiança que todos depositaram nele. Do outro lado da cidade, Gema, arrumando a mala, lembra da declaração do marido durante o café da manhã e faz uma cara de quem não acreditou em nada. No hospital, Marina e a enfermeira continuam vasculhando o consultório de Saul. Marina percebe que uma das gavetas está trancada e pede ajuda da moça. A médica consegue abrir a gaveta e começa a vasculhar os papéis, até que encontra uma caixa de fósforos de um dos cassinos e coloca na bolsa. Na casa de Inês, Constanza e Regina já chegaram. Gonçalo chega com Isidro e Antônio, que diz que não poderia faltar aquela reunião tão importante. Gonçalo diz que não está entendendo nada, mas Isidro pede um pouco de paciência, pois logo todos entenderão tudo. No apartamento de Germano, enquanto separa o dinheiro que roubou de Branca, diz a si mesma que logo vai embora do país, mas precisa terminar o que começou há 24 anos. A mulher acaba se recordando do dia em que roubou a filha de Regina. A doida, falando sozinha, diz que quando Roberta estiver com ela na Suíça, Regina vai saber que a moça não é a sua filha de verdade, e sim Renata. Mas aí já vai ser tarde demais, pois a moça vai estar morta, afirmando que, afinal de contas, já deixou a garota viva por muitos anos. Na casa de Inês, Isidro pergunta a Regina se, para entregar a Roberta a herança que Roberto deixou, era necessário se certificar que a moça era mesmo filha da fisioterapeuta e unificar as certidões de nascimento. A mulher confirma que sim, e então, o tabelião conta que coube a ele ser o responsável que levasse à frente aquela certificação, e por isso, teve que pedir a um perito que fizesse um exame para comprovar que as digitais de Roberta eram as mesmas que apareciam no registro de nascimento de Regininha. Inês entra na conversa, explicando para a amiga que as digitais nunca mudam e são as mesmas desde que as pessoas nascem até sua morte. Gonçalo, angustiado, quer saber onde Isidro quer chegar, e o homem diz: o perito comprovou que as digitais da Roberta não batem com as digitais da certidão de nascimento da filha de Regina. Ou seja, a Roberta Monterrubio não é sua filha. Regina quase surta e não quer acreditar no que seu amigo está dizendo e volta a falar sobre o teste de DNA. Porém, o tabelião explica que, de alguma forma, a fisioterapeuta foi enganada sobre os resultados daquele exame. E Constanza, feliz da vida, diz que já sabia disso o tempo todo. Gonçalo então conclui que, se Roberta não é a filha de Regina, pode ser que seja Renata, ou nenhuma das duas, e que essa seria outra mentira de Josefina. Regina, a essa altura do campeonato, só chora, sem dizer uma palavra. Na mansão, Paulina vai ao escritório onde Renata não para de fazer as ligações e diz que Marina chegou. A moça manda a médica entrar, e ela conta que só encontrou no consultório de Saul um registro de um hotel em Las Vegas e uma caixa de fósforos do mesmo hotel. Renata se dá conta que para aquele hotel ainda não tinha ligado e corre para fazer a chamada, enquanto Marina diz que geralmente os grandes apostadores são convidados para ficar lá. Na casa de Inês, Antônio diz a Regina que prometeu a ela que encontraria sua verdadeira filha e agora pode cumprir sua promessa, e conta que Renata é, sim, Regina Gamba Soberon, ou seja, a filha desaparecida da fisioterapeuta, entregando as provas para a mulher. Nesse meio tempo, Renata consegue achar Saul no hotel que Marina indicou. A moça pede que seja transferida para o quarto do médico e a ginecologista faz sinal para que a moça passe o telefone para ela. Saul atende a chamada e Marina pergunta por outra pessoa. O médico diz que foi quarto errado, mas a doutora consegue reconhecer a voz do sujeito.
Renata passa a mão na bolsa e diz a Marina que as duas precisam ir imediatamente a Las Vegas encontrar Saul. A médica concorda e as duas partem na missão. Enquanto isso, na casa de Inês, chorando muito, Regina ainda não acredita que sua filha verdadeira seja mesmo Renata. A mulher lembra que sentiu uma conexão especial com a moça desde o dia em que a conheceu e tudo mais, rolando aquela emoção em todos que estão presentes no recinto. Na bonita, Lázaro diz a Alzira que foi bom Carina ter contado tudo o que Neves disse ao padre, pois ele sempre achou muito estranho o fato de Ezequiel ter tirado a própria vida. A moça diz que, assim como o capataz, também quer saber de toda a verdade, porém o rapaz explica que isso será difícil, pois todos os que trabalham na Cruz do Amor têm verdadeiro pavor do patrão. E se algum deles souber que Augusto está envolvido na morte de Ezequiel, com certeza não vai dizer. Alzira lembra de Medeiros, mas Carina avisa que o fato do sujeito ter ficado como capataz da fazenda logo depois da morte de Ezequiel não dá boa impressão. Lázaro lembra que também era o sujeito quem cuidava do sarmento roubado da Bonita, dizendo que ele não é confiável. Nesse meio tempo, Marina e Renata se encontram no aeroporto e estão prestes a embarcar. E na casa de Inês, Gonçalo lembra que foi por causa disso que a esposa confundiu as fotos e coisa e tal. Porém, Regina não se conforma com o resultado do teste de DNA, pois ela mesma tirou a escova de cabelo da bolsa de Roberta. Isidro explica que a escova de cabelos não era de Roberta, e sim de Renata, e que com certeza, Josefina trocou as escovas de dente. Regina então diz que está muito preocupada com Roberta, pois não sabe como a moça vai encarar a notícia, apesar de ter consciência de que todos ali não gostam da moça. A mulher alega que aprendeu a gostar da garota, e isso tudo vai destruir o coração dela. Quanto a Renata, a mulher diz que já amava a moça e agora ama muito mais. Mas isso não quer dizer que vai esquecer Roberta. Inês não se conforma com a ingenuidade da amiga e diz: "Meu Deus, Regina, você estava atormentada não porque pensasse que Roberta não era sua filha, mas sim porque desconfiava que ela mantinha contato com Josefina." Gonçalo escuta e fica surpreso. Mas Inês continua e diz: "É isso mesmo, Gonçalo. E eu não estranharia que, além de continuar vendo a Josefina, a Roberta também estivesse envolvida em todo o erro do teste de DNA." Sem entender absolutamente nada, Gonçalo pede que expliquem porque eles têm todas aquelas suspeitas. Nesse meio tempo, Germano e Roberta chegam à casa de campo emprestada por Edgar. O cara avisa que vai descontar todo o tempo que ficou abandonado, e Roberta diz que valeu a pena esperar. Enquanto isso, na casa de Inês, depois de ouvir as explicações, Gonçalo conclui que Roberta é cúmplice de Josefina, mas Regina defende a moça e diz ter certeza que ela não sabe de nada. Isidro aconselha Gonçalo que, por enquanto, as moças não saibam de nada. Constanza é contra, mas o empresário diz que o amigo tem razão, pois, primeiro, precisam comprovar se Roberta tem contato com Josefina e se ela estava sabendo de toda essa mentira. Regina continua dizendo que a filha não sabia de nada, mas Constanza lembra à cunhada que Roberta é imagem e semelhança da mãe, dizendo que conviveu com elas toda a vida. Regina pergunta por que Josefina está fazendo tudo aquilo, e Antônio explica que o único interesse da mulher é a herança que Roberto deixou, lembrando que quando foi comparsa da bandida, ela pediu que ele descobrisse qual era o valor deixado por seu amante, para a filha de Regina. Gonçalo se dá conta que foi por isso que sua ex-mulher pediu a Regina a quantia exata como resgate. Inês se dá conta que Josefina pretende pôr a mão na herança de Roberto através da filha, e por isso, fez a moça se passar pela filha legítima de Regina. Isidro sugere que continuem com o plano de entregar o dinheiro a Roberta, e se ela desaparecer ou fugir ao cobrá-lo, ficaria provado que ela estava envolvida em tudo. Gonçalo concorda com a ideia do tabelião, e ainda diz que, se as suspeitas de todos que estão ali estiverem certas, a própria Roberta vai levá-los até Josefina. Regina insiste em contar tudo para Renata. O marido concorda, e diz ter certeza que todos poderão contar com a descrição da filha, porém deixa claro que Roberta não pode saber do que foi combinado ali. No aeroporto, Renata pergunta a Marina se ela acha que o médico seria capaz de fazer mal a Jerônimo. A médica diz que acha que não, mas na verdade não sabe, pois não conhece o cara como achou que conhecia. Ela diz ainda que o médico não teria motivos para desaparecer com Jerônimo, a não ser que fosse por dinheiro, do que, aliás, o rapaz gosta muito. Renata então diz que nesse caso, alguém tem que ter dado uma grana alta para o sujeito e quer saber quem poderia ser. Marina então diz que não sabe, mas quase tem certeza que pode ser alguém que queira ver ela e o marido separados, e essa pessoa pode ser o Augusto Duran. Renata fica em choque com a revelação da doutora e quer saber por que ela está dizendo isso.
Marina conta que o sujeito chegou a procurá-la para que os dois se aliassem para separar o casal. Mas ela não aceitou, e por isso, não seria estranho se tivesse usado Saul para conseguir o que queria. Na Bonita, Priscila segue Carlos pelos corredores da produção de vinho, falando mal de Matilde, até que o cara se cansa e diz a ela que agradece muito a ajuda que a enóloga deu. Mas agora que suas mãos já estão curadas, não precisa mais dos serviços da moça. A mulher faz o maior drama, e coisa e tal, mas o rapaz não se dobra, e diz a ela que aquele é o último dia da moça na fazenda, e avisa que no dia seguinte, vai ao hotel levar o cheque pelo trabalho que a moça desenvolveu. Carlos e Lázaro chegam à casa grande, e Alisson diz aos dois que Aníbal precisa falar com eles sobre o desaparecimento de Jerônimo. O agrônomo quer saber como eles souberam daquilo, e Aníbal conta que foi através de Padre Severino, que o encorajou a contar tudo o que ele sabe. Lázaro, curioso, quer saber do que o moço está falando, e ele explica que quando estava na Cruz do Amor, Saul, ex-namorado de Marina, esteve com Augusto e os dois planejaram alguma coisa, mas só conseguiu escutar quando o fazendeiro disse que, por ele, não havia casamento. Alzira não acata o conselho dos amigos e resolve ir procurar Medeiros no bar da cidade. Ela se insinua para o rapaz, dizendo que foi ali tomar uma tequila e quer saber se pode beber com o capataz. Ela diz que está tentando esquecer toda a tristeza que sente desde que Ezequiel tirou a própria vida e descobriu as cachorradas do marido. A campesina manda a primeira para dentro e diz que o miserável ficou curtindo com a cara dela o tempo todo e por isso não se arrepende de fazer o que está fazendo. Medeiros cai no jogo e Alzira continua seduzindo o rapaz, enquanto na fazenda, Aníbal conta a Carlos e Lázaro que seu pai mandou investigar Marina e Saul. Carlos pergunta se existe uma prova, ela está no computador de Augusto, e Aníbal diz que sim. Porém, Alisson conta que o fazendeiro não pode saber do envolvimento do filho naquele assunto, porque o homem pode acabar com seu namorado e conta que, quando descobriu que Aníbal mexeu no computador, quase fez isso. Lázaro quer saber o que Augusto fez, e Aníbal conta que o homem o ameaçou e disse que não suportava traições. Carlos diz ao rapaz para não se preocupar, pois ele e seu cunhado vão protegê-lo. Porém, Lázaro pergunta ao agrônomo o que vão fazer para conseguir a tal pista, pois, dessa vez, não vai permitir que Augusto se dê bem, ainda mais em se tratando de seu patrão. Já é tarde quando Gonçalo e Regina chegam à mansão. Paulina diz que Renata não está, mas deixou um envelope. O casal acaba descobrindo que a moça foi com Marina para Las Vegas e se pergunta por quê. Naquela noite, Carlos, Lázaro e Aníbal resolvem invadir a Cruz do Amor, mas na hora em que estão quase entrando na casa, percebem que Augusto está saindo com uma mala. Os três mosqueteiros esperam o fazendeiro sair com a caminhonete e correm em direção ao escritório do cara. No meio do caminho, Augusto se dá conta que esqueceu o celular e resolve voltar para casa. Os rapazes conseguem entrar no escritório de Augusto, mas ele grita pela empregada perguntando onde está o celular. A mulher aparece com o aparelho na mão e ainda leva uma bronca do patrão, que manda a moça fechar as janelas. Os rapazes aproveitam para roubar o computador do sujeito e se mandar. Constanza liga para Honório para contar que Renata é a verdadeira filha de Regina, mas esquece de dizer que Roberta não pode saber de nada. O empresário, ao desligar o celular, compartilha a notícia com Matias e Adriana, mas diz que naquele momento eles têm algo mais importante a fazer. É que os três estão na casa de campo de Edgar, prontos para pegar Roberta e Germano em flagrante. Adriana, inclusive, levou sua máquina fotográfica para registrar o momento. Dentro da casa, o casal de amantes está curtindo o maior love, quando os três aparecem e Adriana começa a tirar fotos dos dois. Germano pergunta o que Honório está fazendo ali, mas o empresário devolve a pergunta e quer saber o que os dois estão fazendo naquele lugar e daquela maneira. Adriana diz que as fotos já dizem tudo, e Matias avisa que o sócio e Roberta não só traíram a confiança de seu pai, como também a confiança da empresa. Honório toma a palavra e diz: "Você é casado, Germano, e se envolveu com a Roberta, que é a suposta filha de Gonçalo. Isso é um abuso de respeito e de confiança." Germano diz que não tem que dar explicações a ninguém, e Honório mais uma vez responde: "Sim, claro, mas vocês usaram os clientes e as relações da empresa Monterrubio para levar em frente esse adultério. E isso trai a confiança que nós havíamos depositado em vocês. Principalmente em você, Germano, se envolvendo com uma garota que poderia ser sua filha." Roberta se irrita e manda todo mundo embora, mas Adriana pede que a moça tenha calma, avisando que eles já vão embora, pois já tem as provas que precisavam.
Matias resolve abrir a boca e diz que foi ele quem convenceu seu tio e seu pai a aceitarem o cara como sócio na empresa, e em troca, o tiozão se envolveu com Roberta. Porém, a situação piora com a chegada surpresa de Gema. No escritório de Jerônimo, Carlos diz a Aníbal que ele precisa andar depressa com a cópia dos dados, pois precisam devolver o notebook para o mesmo lugar de onde ele veio. Aníbal não consegue o acesso e acha que seu pai trocou a senha. Carlos diz que a única saída é tentar até conseguir o acesso, e as mulheres que estão na expectativa começam a dar palpite. Enquanto isso, na casa de campo, o babado está fortíssimo. Germano, que não sabe onde vai se enfiar, pergunta à esposa quem foi que disse a ela que ele estaria ali. Roberta acusa a família de ter avisado a mulher, porém ela diz que nem sabia que a família da garota estava ali, e muito menos que iria encontrar o marido com a filha de Gonçalo. Honório fica curioso e pergunta como Gema soube de tudo. Ela conta que simplesmente suspeitou e investigou com a Beth, pois toda vez que o marido tem excesso de atenção com ela, sabe que ele está aprontando alguma. Adriana então explica que a família de Roberta também suspeitou que entre os dois havia alguma coisa e foram até lá para desmascará-los. Gema enfia a mão na cara do sujeito, que diz que a coisa não é como ela está imaginando e entre Roberta e ele só existem negócios. Mas a mulher deixa claro que não é idiota a ponto de acreditar que os dois estão tratando de negócios vestidos daquela maneira e numa casa de campo. O cara tenta de todas as formas se explicar, mas não adianta, e Gema deixa claro que, a partir daquele momento, deixa de ser a senhora Barroso para sempre e diz: "Por isso, menina, fica como presente. Estou te dando ele para sempre, mas sem o meu dinheiro, pois você vai ficar como chegou. Eu sei que você tem um pouquinho de grana, mas sei que vai acabar logo com esse seu hábito de ficar seduzindo jovenzinhas." Nesse meio tempo, Augusto tenta ligar para o celular de Renata, mas cai na caixa. Ele resolve ligar para a mansão e descobre que não tem ninguém em casa. O fazendeiro então deixa recado com Paulina para que Renata ligue para ele assim que chegar, pois está na capital. Na Bonita, Aníbal não consegue descobrir a senha. Karina diz que é melhor todos irem descansar e tentar novamente no dia seguinte. Na cidade vizinha, Sabrina diz ao seu ajudante que conseguiu controlar a temperatura do doente, e isso é um bom sinal, mas está preocupada por causa do que Matilde e do que aquele homem disse, avisando que no dia seguinte vai procurar o número do telefone da fazenda onde mora Matilde e vai perguntar. Na casa de campo, Roberta briga com Germano, dizendo que o cara é um inútil, pois nem soube como esconder da esposa o endereço daquela casa. Os dois brigam e Roberta tenta enfiar a mão na cara do amante, quando ele diz que por nenhum momento acreditou que ela fosse a mocinha decente que estava tentando fingir ser. A moça quer saber o que vai acontecer com os dois, mas Germano avisa que é melhor cada um tentar resolver a situação com suas respectivas famílias. Roberta pira, xinga o cara, fala horrores e diz que achou que ele era um homem com quem podia contar. Ele lembra do cheque que ela roubou e ele cobriu. Roberta tenta convencer o cara a falar com seu pai e dizer que a ama e que iria deixar a esposa por ela. Mas o sujeito diz que não teria motivos para mentir. Nesse meio tempo, Constanza conta a Regina e a seu irmão que Honório, Matias e Adriana foram atrás de Roberta e a pegaram com Germano na casa de campo de Edgar, como amantes. Na casa de campo, Gema diz a Honório que vai se divorciar do marido, pois não é a primeira vez que ele a trai, mas avisa que o investimento feito na empresa Monterrúbio não será prejudicado. Mas, quando a mulher está indo embora, Germano aparece correndo atrás dela e chamando a mulher de meu amor, mas ela acelera o carro, sem olhar para trás. O dia amanhece e Matilde pega Aníbal ainda tentando descobrir a senha do computador do pai. O rapaz explica que chegou a ir se deitar, mas como não conseguiu dormir, voltou para o escritório para tentar descobrir a senha. A moça diz que vai preparar um café para o moço, e depois ele pode voltar a tentar desbloquear o computador do gato. Aníbal não entende e Matilde explica que chama Augusto de gato e Jerônimo de bonitão. De repente, o rapaz resolve colocar o gato como senha, e consegue desbloquear o notebook. Feliz da vida, ele chega a dar um beijo em Matilde, em agradecimento pela ajuda da moça. Renata e Adriana vão atrás de Saul em Las Vegas. O cara já tá no cassino logo cedo e as duas conseguem localizar rapidinho o sujeito, pois ele começa a gritar que ganhou sua primeira aposta do dia. Mas ao ver as duas, o cara resolve sair correndo e elas vão atrás. Na Bonita, Aníbal mostra ao pessoal o que conseguiu descobrir no notebook do pai. O rapaz diz que encontrou inclusive uma passagem aérea para a capital, em nome de Jerônimo, e pelo visto, fez tudo para impedir o casamento de Renata. Em Las Vegas, os seguranças do cassino conseguem pegar Saul, e Marina vai para cima dele,
querendo explicações. Renata pressiona o sujeito e ele acaba dizendo que fez tudo por dinheiro, pois precisava pagar suas dívidas, e quem o pagou foi Augusto Duran. Renata quer saber de onde o médico conhece o fazendeiro e ele explica que foi Duran quem o procurou e o contratou para o serviço. Mas a moça quer mais detalhes, e ele conta que Augusto mandou que ele reconquistasse Marina e a levasse embora da cidade de qualquer jeito. Furiosa, Renata quer saber sobre o mistério do voo para a capital, e Saul conta que, de acordo com os planos de Duran, ele deveria viajar com a médica para a capital, e depois voltar para o povoado, para dizer à esposa de Jerônimo que a médica tinha fugido com o rapaz. Mas Renata, dizendo que sabe que tem mais coisa por trás do que ele está contando, avisa que Jerônimo está desaparecido e que se o médico não ajudá-la a encontrar o marido, vai colocá-lo na cadeia. O cara fica simplesmente desesperado, e durante o café da manhã na mansão dos Monterrubio, Regina diz estar preocupada com o sumiço de Roberta. Matias sugere que a moça possa estar com Josefina. Gonçalo concorda, e Adriana diz que talvez Roberta e a mãe estejam escondidas no apartamento alugado por Germano, que fica no prédio de Julieta, pois este seria o lugar mais seguro para as duas, já que ninguém pensaria em procurar pelas vigaristas naquele lugar. Constanza pergunta se a família acha que Germano apoiaria a amante numa coisa assim, mas Honório acha que o ex-sócio não chegaria a tanto, mas talvez ele não saiba o que Roberta aprontou com a mãe e precisam investigar. Gonçalo diz que concorda, mas não podem fazer isso sozinhos, pois não quer que a bandida escape novamente. Levantando da mesa, o empresário avisa que vai chamar a polícia. No apartamento, Josefina acorda a filha dizendo que ela tem que ir para casa, mas a moça, ainda com sono, diz a megera que não tem para onde ir. Porém, Josefina alega que a mamãezinha Regina da moça seria incapaz de dar as costas para a filhinha. Porém, Roberta diz que não tem certeza disso. Josefina então manda a garota ser mais esperta e diz: "Você tem que fazer com que a família Monterrubio, que se apaixonou por Germano e achou que ele era o homem de sua vida, acreditando nele quando prometeu se separar da esposa, para ficar com você, querida." Ela diz ainda que essa história vai convencer, principalmente Regina, pois ela fez o mesmo ao se apaixonar por Gonçalo, quando ele ainda estava casado. Roberta começa a rir e diz que a mãe tem toda a razão. No cassino, Saul finalmente desembucha e conta que viajou com Marina para a capital, usando o nome de Jerônimo. Ele conta ainda que Augusto tinha tudo planejado, e foi ele quem comprou as passagens em nome dele, de Marina e de Jerônimo. Para completar, o médico conta que deu a passagem dele para Marina fazer o registro, mas, na hora do embarque, usou a passagem de Jerônimo e uma identidade falsa, que também foi providenciada por Augusto. Renata agora quer saber onde ele se encontrou com seu marido, pois sabe que Saul ligou para a fazenda, marcando um encontro. O moço então conta que realmente ligou marcando encontro com Jerônimo, amando de Augusto, no mercado da cidade. Ele conta que chegou a ver Linhares lá, mas jamais falou com ele. Lembro exatamente do que aconteceu naquele dia, Saul conta. O Jerônimo chegou primeiro e eu fiquei observando ele do meu carro, porque ele não sabia quem eu era, já que nunca tinha me visto antes. Em seguida, a Marina chegou com a mala, enquanto Linhares estava esperando em uma mesa. Mas depois, o capataz de Augusto apareceu. Outro cara se apresentou a Jerônimo no restaurante do mercado usando meu nome, enquanto eu observava de longe, dizendo a ele que Marina estava esperando para conversarem em outro lugar e tinha que ser naquele momento, convencendo o cara a aproveitar a oportunidade para tentar convencê-la a deixá-lo ver seus filhos. Saul ainda conta que, assim que Jerônimo saiu com o sujeito, ele, seguindo os planos de Augusto, encontrou com a médica, conforme tinha combinado com ela, e foram para o aeroporto, mas jura não saber onde está Jerônimo. As duas então decidem que o médico vai ter que voltar com elas para a capital, sob a ameaça de Marina, que prometeu testemunhar contra ele junto à polícia, enquanto Renata deixa claro que pode acusá-lo de envolvimento no sumiço de seu marido. Saul alega que antes de ir, precisa passar no quarto para pegar suas coisas e o passaporte. Renata e Marina afirmam que vão com ele e ainda chamam um segurança do cassino para acompanhá-los. Da Bonita, Carlos insiste em falar com Renata, mas só dá na caixa postal. Lázaro sugere que levem o que encontraram à polícia, mas Carlos acha melhor esperar as instruções de Renata, e ainda não sabe como poderiam entregar às autoridades o computador que eles mesmos roubaram de Augusto. Aníbal diz que é melhor copiar os arquivos e devolver o notebook antes que o fazendeiro, antes que ele dê falta. Matilde então diz ao rapaz que sabe que deve ser muito difícil ele estar fazendo tudo aquilo, pois afinal de contas trata-se de seu pai.
Aníbal, então, triste e revoltado, afirma que, independente disso, o cara não presta. Carlos, por sua vez, dá seu apoio ao rapaz, dizendo que ele, ao contrário do fazendeiro, é uma boa pessoa e agradece por tudo que o moço está fazendo para ajudá-los a encontrar Jerônimo. Carina aparece, dizendo que precisa sair com Aníbal e Alisson. Lázaro quer saber para onde eles vão, e o namorado da mocinha, todo animado, avisa que vão levar a garota a um psicólogo. Em Las Vegas, Marina e Renata não saem da cola de Saul. Renata diz que vai ficar com o passaporte do rapaz. Ele alega que prometeu ajudar. Marina, por sua vez, avisa que as duas só querem se certificar de que ele vai cumprir sua promessa. Nesse meio tempo, Antônio retorna ao povoado e conta a Severino que Gonçalo contratou um investigador para tentar localizar Jerônimo, e diz que, a princípio, Marina ficou um pouco abalada, mas depois, ela e Renata decidiram se unir para desvendar o mistério do desaparecimento de Linhares. O seminarista explica que, como Saul é o único que pode dizer onde está Jerônimo, as duas se aliaram para ir atrás do sujeito em Las Vegas. Na casa de Sabrina, Jerônimo continua melhorando sob os cuidados da curandeira. A mulher procura o telefone da fazenda onde trabalham Matilde e Lázaro, que tinha anotado em algum lugar, mas não consegue encontrar. O ajudante da mulher avisa que pode ajudar, depois que terminar de triturar as ervas. Ela agradece, mas avisa que, se não achar, o rapaz vai ter que ir até a Fazenda Bonita, procurar pelos irmãos. No aeroporto, Renata diz que vai comprar as passagens e Saul avisa que precisa ir ao banheiro. Marina resolve acompanhar o moço até o mictório, mas no caminho, os dois acabam discutindo e a médica, claro, que nada justifica o que ele fez. No banheiro, Saul caminha de um lado para o outro, tentando encontrar uma saída para aquela situação. Enquanto isso, na capital, Josefina convence Roberta a ir para a mansão e a moça diz à mãe que vai com ela para a Suíça, pois quer ter a vida de rainha que as duas merecem. Depois de comprar as passagens, Renata fala com Regina ao celular e conta que encontraram Saul, mas ele não sabe nada sobre o paradeiro de Jerônimo, porém revelou que o responsável por tudo aquilo foi Augusto Duran. A moça avisa que é importante que ninguém saiba que ela e Marina estão voltando e estão com Saul. Na capital, quando Roberta está saindo do prédio, dá de cara com o pai, Honório e a polícia. A moça, se fazendo de boba, pergunta a Gonçalo o que está acontecendo e por que a polícia está ali. Da janela do apartamento, Josefina vê tudo e fica apavorada. Gonçalo pergunta à filha onde está a bandida, mas a moça diz que achou que o pai foi até ali para falar sobre o que aconteceu na noite anterior e não para perguntar sobre aquela senhora. Honório conta que Paulinha viu a moça e a assassina conversando na frente da mansão. E por isso, imaginaram que a moça tem estado em contato com ela desde que a mulher foi presa. Roberta nega. Matias diz que não acredita. A garota se defende, dizendo que está cagando e andando para a opinião do ex-marido. Se dirigindo a Gonçalo, ela diz que passou a noite naquele lugar porque sabia que não podia voltar para casa, pois, depois do que aconteceu, seria muito difícil que a aceitassem e ele já deve saber que aquele apartamento é de Germano e não dela. O empresário avisa a filha que este é um assunto que será tratado depois, mas, antes deles irem embora, a polícia vai revistar o apartamento do amante dela. Enquanto isso, no aeroporto, Renata encontra Marina, que continua plantada na porta do banheiro masculino. A médica diz que não está gostando da situação, pois Saul está demorando muito. Um homem se aproxima e Renata pede a ele que veja se dentro do mictório tem um cara lá dentro. Segundos depois, o homem volta e diz que o banheiro está vazio. Elas percebem que o cara escapou pela ventilação. Do lado de fora, Renata diz à parceira de investigação que espera que o sujeito não conte nada a Augusto, mas Marina acha que isso não seria bom para ele. E por isso, o médico não vai falar. Papo vai, papo vem, as duas concluem que vão ter que voltar para a capital sem Saul, mas sabem que Augusto conhece o paradeiro de Jerônimo e decidem pegar o avião. Na capital, Roberta está apavorada com a revista da polícia no apartamento de Germano, mas os investigadores não conseguem encontrar nada. Roberta se aproveita da situação e diz: "Como vocês puderam pensar que eu continuo em contato com essa mulher?" Gonçalo chama a filha de cantinho e avisa que os dois têm muito que conversar, combinando de encontrar a moça na mansão. Depois que a moça sai, Honório pergunta ao cunhado se ele acredita na filha. Gonçalo responde que, mesmo não tendo encontrado Josefina ali, alguma coisa lhe diz que Roberta sabe onde ela está, e por isso precisam manter a garota do lado deles. Josefina escapa por um triz, escondida no quarto de empregada, e na rua, Roberta ri, ao saber que a mãe seguiu seu conselho
e diz que ela é sua malvada favorita. Na mansão, Adriana diz que agora entende por que Roberta e Augusto se davam tão bem. Constanza alega que não sabia disso, e a moça conta que os dois eram muito amigos. A socialite resolve perguntar à enteada se ela acha que Roberta e Augusto são comparsas, e a moça diz que não duvidaria disso. Pedindo desculpas a Regina, Adriana diz que sabe que a mulher gosta da moça como se fosse sua filha, mas a verdadeira Roberta é um monstro, e Constanza dá razão à enteada. No meio da conversa, Adriana comenta que acha que sabe quem pode informar qual é a verdadeira relação que existe entre Augusto e Roberta. Sem dizer mais nada, a garota passa a mão na bolsa e diz que já volta. Nesse meio tempo, Carlos leva o pagamento de Priscila até o hotel da moça, como tinham combinado, e agradece a ela por tudo que fez. Mas a moça aproveita para novamente dizer ao rapaz que continua apaixonada por ele, e o agrônomo pede que ela esqueça de vez aquele assunto. Só que Priscila inventa de beijar o rapaz novamente, que a rejeita, afirmando seu amor por Matilde. Perdeu, nojenta. No consultório do psicólogo chega a vez de Ellison entrar. A garota, morrendo de medo, quer que os amigos entrem com ela, mas o terapeuta diz que, nessa primeira consulta, precisa conversar com a garota sozinho. No consultório, Alison conta que é anoréxica e precisa se curar. Na mansão, Roberta joga o xalalá combinado com Josefina pra cima de Regina, e chamando a mulher de mãezinha, diz que ela é a única que pode entendê-la. Porém, Regina lembra que Germano é casado e tem sua família. Roberta, então, joga na cara da mulher que aconteceu a mesma coisa com ela quando se apaixonou por Gonçalo, e Regina engole em seco. A moça faz o maior drama, mas Gonçalo chega. Regina diz que, antes que o marido fale alguma coisa, precisa que ele a escute, e diz que Roberta já explicou o que aconteceu entre ela e Germano, e como aconteceu com os dois, quando ele ainda estava casado com Josefina, e por isso, deveriam entendê-la. Para dourar ainda mais a pérola, Roberta diz ao pai que não sabia que a história do contrato era mentira, e só soube de tudo quando chegaram à casa de campo. Gonçalo, fingindo que entende a filha, diz que desta vez vai deixar passar, pois afinal, Germano é mais velho que ela e tem mais experiência que a garota. Por isso, seria perfeitamente natural que ele conseguisse fazer a moça se apaixonar por ele. Roberta, sem saber de nada e achando que é a gostosona, pergunta ao pai se está perdoada. Regina diz que sim, e a moça chega a beijar a mulher em agradecimento. Mas, ao se aproximar do pai, ele a rejeita e chama a esposa para conversarem no escritório. Sozinha na sala, a mínime de Josefina abre o maior sorriso, achando que saiu vitoriosa daquela batalha. No escritório, Regina diz ao marido que sabe que ele não acreditou na história de Roberta. Furioso, ele diz que a moça não tinha sequer o direito de comparar o amor dos dois com a aventura dela com Germano. A fisioterapeuta, colocando a mão na cabeça, diz que por enquanto, os dois precisam se acalmar e fingir que está tudo bem, pois ainda não encontraram Josefina. Regina aproveita para contar que Renata ligou e ela e Marina encontraram Saul. Com isso, acabaram descobrindo que quem está por trás do desaparecimento de Jerônimo é Augusto Duran. Nesse meio tempo, Josefina volta para o apartamento de Germano e é vista por Julieta. O celular da mulher toca e é Roberta, parabenizando a mãe por ter ido para o terraço se esconder no quarto da empregada. Mas a Bruaca quer saber o que aconteceu, e a moça conta que sabe que foi Paulina quem viu as duas, mas negou tudo para o pai. Roberta quer saber se a mãe deixou o apartamento, mas ela alega que não existe lugar mais seguro do que aquele que já foi revistado. A garota, então, conta que fez tudo o que a mãe mandou e o pai e Regina caíram direitinho na lorota. Naquela noite, Gonçalo e Regina, depois de buscar a moça ao aeroporto, resolvem levá-la para jantar fora. A mulher não entende nada e quer saber por que os dois resolveram levá-la àquele lugar, e diz que deveriam estar procurando por Jerônimo ao invés de estar ali. Gonçalo comenta que o investigador contratado ainda não deu notícias, porém Regina avisa a moça que descobriram outra coisa e que tem a ver com as duas. A fisioterapeuta começa a chorar, e Renata fica ainda mais curiosa com a situação. Ela diz que está muito sensível pela gravidez e, mais uma vez, pede que Regina não chore, pois está fazendo com que se lembre de coisas da sua infância. De repente, Renata lembra da sua festa de 1 ano, quando começou a caminhar, e que na ocasião, a mãe dela fez a maior festa de tanta felicidade. Ela também se lembra do pai Roberto, dando à sua mãe um cordão com a letra R, igual ao que ele também tinha dado à pequenina. Renata confessa que está se lembrando de coisas estranhas e fica pensando em Carla, e coisa e tal, mas Regina a interrompe e diz que não tem nada de estranho no que ela está se lembrando.
a mulher diz que as lembranças que Renata tem são verdadeiras, pois as duas, sua mãe e Roberto, estavam juntos na festa de aniversário da garota, quando ela era pequena, pois eram uma família unida e feliz naquela época. Gonçalo entra na conversa e conta que Isidro descobriu na investigação que a filha de Regina, que ela estava procurando por todos esses anos, não é a Roberta. Regina não consegue se controlar e conta finalmente a Renata que sua verdadeira filha é ela. Depois de saber que é a verdadeira filha de Regina, em choque, Renata não reage, mas a mulher se abraça à moça e, chorando, diz que ela é seu bebê, enquanto Gonçalo, emocionado, tenta conter o choro. Em outro restaurante, Selena e Adriana tomam um café. Adriana conversa sobre o casamento da moça com Diego e tudo mais, mas também conta que ela e Matias vão se casar em 3 meses. Selena, indo direto ao assunto, diz que sabe que Adriana não a chamou ali para falar sobre casamento. A moça então diz que precisa da ajuda dela para desmascarar Roberta. Revirando os olhos, Selena diz que Adriana deveria ter dito isso antes e pergunta o que a moça quer saber. Adriana então explica que precisa comprovar que Roberta e Augusto estão juntos no desaparecimento de Jerônimo. E Selena revela que os dois, além de cúmplices, são amantes e já estavam juntos quando o fazendeiro namorou Renata. Adriana pede que Selena conte tudo à sua amiga e ela, mais do que depressa, diz que pode fazer isso, mas já tinha contado tudo a Jerônimo e não sabe por que ele não disse nada à esposa. No restaurante, do outro lado da cidade, Regina explica que Isidro comparou as impressões digitais da certidão de nascimento de sua verdadeira filha com as da moça, e por isso, agora, tem certeza absoluta que ela é sua filha. Renata começa a passar mal, mas Gonçalo consegue acalmar um pouco a moça, mas ela, muito nervosa, diz que não está entendendo nada e pede desculpas, se abraçando na fisioterapeuta. A moça ainda diz que aquilo é um milagre, e que sempre sonhou em ter uma mãe como Regina. A mulher, por sua vez, diz ter orgulho em ter a moça como filha e o dramalhão continua no restaurante, até que Renata resolve agradecer aos céus pela graça que acabou de receber. Abraçando as duas, Gonçalo diz que elas são seus grandes amores e ainda diz que teve a sorte de se casar justamente com a mãe de sua querida filha. Germano aparece no apartamento e pega Josefina saboreando um sanduíche de mortadela e uma taça de vinho. O sujeito quer saber quem é a mulher e o que está fazendo ali. Josefina diz que é amiga de Roberta e ela disse que poderia ficar ali, pois acabou de chegar do interior. Porém, Germano avisa que aquele apartamento não é da moça e a mulher vai ter que cair fora, porém avisa que ela pode ficar até o outro dia pela manhã, quando então deve desocupar o lugar. Assim que o cara sai, Josefina se enche de ódio e, pensando em voz alta, diz: "Ai, Roberta, eu não posso confiar em você para resolver as coisas. Esse homem não podia ter me visto aqui." No corredor, Germano se dá conta que aquela mulher é familiar, mas não consegue se lembrar de onde a conheceu. Ele resolve ligar para Roberta para tirar satisfações e pergunta como a moça se atreveu a emprestar o apartamento para uma amiga, avisando que quer a mulher fora dali imediatamente. O sujeito conta que Gema o expulsou de casa e sua relação com a esposa e com a amante acabou. Do outro lado da linha, furiosa, Roberta quer saber se o tiozão está terminando com ela e ele diz que sim, desligando o celular. Na Bonita, Carlos recebe Antônio e o investigador contratado por Gonçalo. O sujeito diz que o seminarista comentou que encontraram o bilhete de viagem de Jerônimo do dia 25. Carlos confirma e ainda diz que podem comprovar que Augusto Duran está envolvido no desaparecimento de Jerônimo, pois foi no computador dele que encontraram a informação, revelando que tem uma cópia desses documentos. Antônio, então, conclui que Saul também está envolvido na situação e o enólogo pede que os dois o acompanhem até o escritório. Nesse meio tempo, Alzira conta a Lázaro que não seguiu os conselhos do amigo e foi procurar Medeiros. Lázaro fica bravo e avisa Alzira que Medeiros não presta, mas conta a ela que tem um plano para provar que Ezequiel não tirou a própria vida, e por trás de todas as coisas erradas que aconteceram nos últimos tempos, está Augusto Duran. Alzira fica curiosa e quer saber que plano o moço tem. Na Bonita, o investigador avisa a Carlos e Augusto que, com aqueles documentos, vai fazer uma denúncia contra Augusto Duran e Saul Guardiola, junto às autoridades locais. O sujeito diz ainda que a informação que deram ajudou muito em sua investigação, prometendo manter os dois ao par de tudo. Nesse meio tempo, Roberta liga para a mãe, dizendo que Germano ligou para ela pedindo o apartamento e que no dia seguinte passa para pegá-la e levá-la para outro lugar. Renata chega na mansão falando ao celular com Carlos e conta que esteve com Saul em Las Vegas, e ele confirmou que foi Augusto quem o pagou para fazer o que fez.
Ela descobre que no dia seguinte, o rapaz vai fazer uma denúncia contra Saul na delegacia da cidade. De cima da escadaria da mansão, Roberta escuta tudo. Antes de ir para seu quarto, Renata dá boa noite a Regina chamando a mulher de mamãe. Gonçalo lembra que Roberta não pode saber de nada sobre a situação, mas para acabar com toda aquela mentira, é a única maneira de fazer isso. Em seu quarto, Roberta liga para Augusto e conta que já sabem que ele está por trás do desaparecimento de Jerônimo, e no dia seguinte, logo cedo, vão dar parte dele na polícia. A moça aconselha ao comparsa a fugir do país, dizendo que ele não pode continuar na capital, nem voltar para a fazenda. Do outro lado da linha, o sujeito manda a amante não se preocupar, pois nunca vão encontrá-lo, dizendo que, antes que isso aconteça, ele e Renata vão estar bem longe e ninguém vai voltar a vê-los. Nesse meio tempo, Sabrina diz ao seu ajudante que não conseguiu encontrar o telefone da fazenda onde Matilde e Lázaro trabalham, e não tem outra saída a não ser mandar o rapaz até a Fazenda Bonita. A mulher, dando dinheiro ao moço para a viagem, diz que precisa que ele vá imediatamente, para que no dia seguinte, bem cedo, volte com Matilde e Lázaro para que eles vejam se o doente é o homem que eles estão procurando. Na Bonita, Alison conta à avó que é mesmo anoréxica e Manuela quer saber como o psicólogo vai fazer para curá-la da doença. A moça explica que não precisará ser internada, mas terá que fazer terapia 2 vezes por semana e Aníbal avisa que vai levar a moça ao consultório. A garota pede que a avó não conte nada aos pais, pois só quer falar com eles quando estiver curada. Aníbal explica que a doença não tem cura, mas pode ser controlada, e Alison diz que não quer ir embora da fazenda, pois nunca foi tão feliz. Manuela acaba concordando, para a felicidade da garota. No outro dia, bem cedo, Gonçalo e Isidro vão ao banco humanitário e colocam Luciana ao par de toda a situação, e diz que precisa da ajuda dela para descobrirem se Roberta é cúmplice ou não de Josefina. Luciana topa e ainda diz que vai pedir apoio do banco. Regina liga para Inês e conta que não conseguiu dormir a noite toda de tanta felicidade, contando que Renata ficou tão emocionada quanto ela. E agora, só falta encontrar Jerônimo com vida, lembrando que um dia, disse que se sua filha estivesse viva, gostaria que ela se casasse com o rapaz. Na sala, Renata comenta com Adriana que agora entende porque as cartas do tarô dela sempre disseram que sua mãe era completamente diferente de Josefina. Selena aparece na mansão para atrapalhar a conversa das duas e diz que está ali para falar com Renata. Adriana conta que foi ela quem pediu que a moça fosse até a casa dos Monterrubio, pois a antiga amiga de Roberta tem algumas coisas para contar, mas quer fazer isso na frente da moça. Roberta aparece e se junta ao grupo, perguntando se Selena está ali para entregar o convite de casamento. Porém, a moça responde que está ali para saldar suas dívidas com o passado. Roberta manda Selena calar a boca, mas a garota continua falando e diz: "Bom, Renata, estou aqui para te contar que, enquanto você e Augusto estavam namorando e pensavam em se casar, a Roberta estava envolvida com ele." E Roberta grita: "Cala essa boca, sua estúpida!" Na Bonita, Lázaro conta a Carlos o que combinou com Alzira, e dizendo que os dois sabem do risco que estão correndo, acham que aquela é a melhor coisa a ser feita. Hermínia aparece, dizendo que tem um rapaz procurando por Lázaro, e o moço diz que está ali amando de Sabrina, contando que ela encontrou um moço jogado de um barranco, e quer que Matilde e seu irmão vão até a casa dela para ver se aquele é o sujeito que estão procurando. Lázaro pergunta como Sabrina sabe disso, e o rapaz explica que sabe que o pessoal da fazenda está procurando por alguém. E como o sujeito mencionou o nome dos irmãos e o nome da fazenda, desconfiou que poderia ser a mesma pessoa. Enquanto isso, na mansão dos Monterrubio, o bicho pega pra capar. Renata começa a montar as peças do quebra-cabeça e, enfrentando a irmã, se dá conta que foi por isso que Roberta apareceu do nada na Cruz do Amor, quando ela estava escondida da polícia. Rindo, Roberta admite o caso com o fazendeiro e Renata perde as estribeiras. Chamando a irmã de cínica, a moça começa a maior briga. Porém, Selena se mete e diz que Roberta sempre quis todos os homens que se interessassem por Renata, mas principalmente aqueles que se apaixonaram por ela. As duas brigam, mas Adriana, se metendo, manda Selena se sentar e diz que queria agradecer muito por ela ter ido ali desmascarar Roberta. A moça começa a rir feito uma maluca, enquanto Selena diz a Adriana que, na verdade, é ela quem tem que agradecer, pois teve a oportunidade de desmascarar aquela qualquer na frente de Renata e de Jerônimo. Renata descobre que o marido sabia de tudo, e Roberta tenta agredir Selena gritando que então, foi ela quem contou tudo ao seu cunhado. Mas Renata empurra a irmã, dizendo para ela se afastar e comenta com Selena e Adriana que o marido nunca disse nada sobre isso a ela.
Antes de ir embora, Selena diz a Roberta: "Eu te avisei que você pagaria pela sua traição e está pagando. Aprendi bem com você. Tinha razão em dizer que a vingança é um prato que se come frio. Agora, a minha vingança vai ser te ver sozinha e com o desprezo de todos." Roberta chama a moça de estúpida e levanta a mão para dar uma bofetada na garota, mas Selena segura o braço dela, avisando que a moça nunca mais vai tocar em um fio de seu cabelo. Nesse meio tempo, na Bonita, Matilde diz ao irmão que tem certeza que o cara que está com Sabrina é o patrão. Carlos aparece com uma foto de Jerônimo, e o rapaz diz que é muito parecido, mas o cara tá muito machucado e tem estado muito mal. Lázaro pergunta ao rapaz quando Sabrina encontrou o sujeito e o moço diz que faz mais ou menos uma semana. O capataz fica convencido, mas Matilde quer saber como o rapaz chegou até Sabrina. Porém o cara explica que foi a curandeira quem levou o homem para sua casa, e diz: "A dona Sabrina me contou que viu uns caras batendo em um homem que depois foi jogado em um barranco. Ela pensou que ele tivesse morrido, mas mesmo assim ela colocou ele na sua carroça e levou para casa dela. Agora o moço quer saber se Lázaro e o resto do pessoal vai ou não com ele até a casa de Sabrina." Carlos diz que sim, e que vão sair imediatamente, porém, antes precisa pegar algum dinheiro, avisando a Matilde que não vão contar nada a Renata, sem antes terem certeza de que é Jerônimo. Marina liga ao tio contando tudo o que aconteceu, e que descobriu que Augusto foi o responsável. O padre revela que já sabia de alguma coisa, mas não pode dizer nada, pois tudo o que descobriu foi em segredo de confissão. Na mansão, Renata está furiosa, dizendo que precisa falar com Augusto e exigir explicações, e principalmente que ele diga onde está Jerônimo. Adriana diz que a amiga tem razão, mas se fizer isso, vai deixar o cara desconfiado, e aí vai ser pior. Renata explode, e Regina aparece, querendo saber o porquê da gritaria. A moça então conta à sua mãe que Augusto Duran era amante de Roberta. Na empresa, Germano vai falar com Honório e Matias, dizendo que foi excluído da vida de Gema e dos negócios. Então, só foi até lá pegar suas coisas e oferecer um pedido de desculpas. Honório diz que é meio difícil aceitar as desculpas do empresário depois do que ele fez, mas o sujeito diz que, mesmo assim, quer se desculpar. Antes de ir embora, Germano conta que foi obrigado a se mudar para o apartamento onde costumava se encontrar com Roberta, mas chegando lá, encontrou uma mulher que disse ser amiga de sua ex-amante, mas a tal pessoa lhe pareceu conhecida, porém não se lembrava de quem ela era. Ele diz ainda que no caminho para a empresa, acabou se lembrando e conta que era Josefina. Honório não entende, contando que a polícia revistou o apartamento, e Germano pergunta se chegaram a revistar o quarto de empregada. Matias diz que não tem certeza disso. Honório, então, pergunta ao empresário se ele tem certeza do que está dizendo, e ele diz que sim, principalmente porque, há alguns dias, ouviu Roberta falando ao telefone com alguém a quem chamava de mamãe, e não se tratava de Regina. Matias diz que precisam avisar imediatamente a polícia. Germano diz que não pode garantir que Josefina ainda esteja lá, pois pediu que a mulher deixasse o imóvel naquela manhã. Nesse meio tempo, Roberta consegue esconder a mãe em um hotel de quinta. Josefina reclama do lugar, mas a moça resolve contar o que Selena fez com ela. A Bruaca briga com a filha e diz que só o que ela fez com a história de Selena foi dar armas para Renata a excluir ainda mais. Sem saco de discutir, a moça dá a chave do quarto para a bandida e vai embora. Na mansão, Gonçalo se inteira da situação, dizendo que Roberta escolheu o caminho dela e não há nada que se possa fazer. Porém, diz a Renata que precisa que a filha o acompanhe até o banco naquela tarde. A moça diz que não tá nem aí para o dinheiro e só quer encontrar seu marido. Adriana tenta convencer a amiga, mas ela diz que tudo o que aconteceu na vida dela e da mãe foi por causa daquele dinheiro. Regina concorda, porém, Gonçalo diz que é exatamente por isso que a moça precisa aceitar a herança do pai e terminar de uma vez por todas com aquele ciclo de sofrimento e traição. Renata acaba cedendo e diz que vai ao banco com o pai. No interior, o investigador contratado por Gonçalo vai até a delegacia fazer a denúncia contra Duran por rapto e sequestro de Linhares, entregando as provas ao delegado, que diz que vai abrir a investigação. O detetive diz ao policial que talvez o fazendeiro esteja na capital, e se for esse o caso, podem encontrá-lo no hotel onde sempre se hospeda, entregando o endereço ao delegado. Lázaro e Carlos chegam à casa de Sabrina, que fica feliz em ver os dois. Imediatamente, a curandeira leva os rapazes para ver o homem que está sob seus cuidados, e os rapazes reconhecem Jerônimo. Sabrina conta que foi uma sorte ela estar no local onde os assassinos jogaram o moço do barranco, lembrando de tudo o que aconteceu.
Carlos, desesperado com o estado do amigo, se ajoelha ao lado dele e começa a dizer ao cara que ele vai ficar bem e tudo mais. Lázaro pergunta a Sabrina se seria perigoso levarem Jerônimo para casa. A mulher explica que sim e precisam esperar ele reagir, contando que às vezes ele chama uma tal de Renata, que acredita ser a mulher dele. O capataz diz que aquele é o nome da esposa de seu patrão, e a curandeira afirma que sabia que deveria ser isso mesmo, pois só um amor assim faria o moço se agarrar à vida daquela maneira. De repente, Lázaro pergunta a Carlos sobre o que ele acha se ligarem para Renata e deixarem o patrão ouvir a voz dela, pois talvez, assim, ele reaja. Na capital, a polícia chega ao hotel onde Duran está hospedado para prendê-lo. Porém, a recepcionista diz que o sujeito já deixou o hotel. Do interior, Carlos liga para Renata contando que encontraram Jerônimo, mas seu estado é bem delicado. O rapaz explica que o amigo quase não reage e só consegue dizer o nome dela. O agrônomo explica ainda que, se Linhares está lutando pela vida, é somente por ela, e por isso pensaram que, se ele escutar a voz da moça, talvez o ajude a se recuperar. Carlos coloca o celular no ouvido de Jerônimo, e a moça começa a falar com o marido, contando a ele sobre o bebê, e pedindo que ele se esforce para recuperar. À medida que a moça fala ao telefone, Linhares começa a reagir. A polícia vai até a Cruz do Amor procurar por Duran, mas a empregada diz que o patrão não está. Os policiais avisam que se ela estiver acobertando Augusto, pode ser presa por cumplicidade. Medeiros escuta a conversa, escondido entre as folhagens. A moça então conta que o capataz da fazenda deve saber onde o fazendeiro está, pois foi cedinho buscar umas coisas que o patrão mandou. Enquanto isso, Duran está em seu barco afiando as espadas, dizendo que, assim como ele, elas são afiadas e precisas, e enquanto não encontrarem Linhares, não poderão acusá-lo de nada, e menos ainda em águas internacionais. Na casa de Sabrina, Jerônimo finalmente acorda. Ele procura por Renata e Carlos explica que a moça está ao telefone. Ela diz que está na capital, mas já está indo para o interior e logo vai estar junto dele, para enchê-lo de beijos e dizer pessoalmente o quanto o amo. Renata pede para o marido passar o telefone para Carlos e pergunta ao moço como faz para chegar até onde eles estão. O agrônomo diz que, se Sabrina der permissão, talvez possam levar Jerônimo para casa. Os dois combinam de se encontrar na fazenda, e a família da moça comemora a boa notícia, enquanto Renata agradece aos céus. Na Cruz do Amor, a polícia vai falar com Medeiros, que conta que apenas levou o que o patrão pediu até o cais, e não sabe de mais nada. Porém, o sujeito é avisado que se trata de uma investigação policial por crime de sequestro, e se ele estiver escondendo alguma coisa, pode também ser envolvido. Os policiais ainda dizem que, se Augusto entrar em contato ou souber alguma coisa do patrão, deve informar a polícia. Enquanto isso, Sabrina diz que é melhor esperarem um pouco para transportarem Jerônimo de volta à Bonita, pois o moço acabou de acordar e ainda está muito fraco. Agradecendo a curandeira por ter cuidado dele, Jerônimo quer saber como foi parar naquele lugar. Lázaro então explica que Sabrina, além de tratar dele, também foi quem o resgatou do barranco onde foi deixado pelos homens que o espancaram, e pergunta se o patrão se lembra de alguma coisa. Mal conseguindo falar, Jerônimo diz que se lembra dos homens de Augusto Duran. Carlos fica furioso, mas se contém e pergunta se o amigo lembra como aqueles homens o abordaram. Puxando pela memória, Linhares se recorda que estava esperando por Saul no mercado da cidade, quando um sujeito, dizendo que era o médico, se aproximou e disse que Marina queria conversar com os dois, mas não ali, porém teria que ser naquele momento, pois os dois estariam viajando para a capital em poucas horas. Linhares conta que resolveu acompanhar o tal sujeito, e foram ao local indicado em sua caminhonete. Porém, ao chegar ao local, que era próximo à igreja, foi atacado e perdeu os sentidos, sendo colocado na caminhonete dos homens de Augusto. Ele diz que depois, lembra de estar apanhando feito bicho dos caras e de quando ele já estava no barranco, vendo os tais sujeitos irem embora. Sabrina se mete e diz que os bandidos só devem ter ido embora porque acharam que Jerônimo estava morto. Lázaro, então, se dá conta que Augusto deve acreditar que o patrão está morto e pede que Carlos ligar para Renata e não comentar para ninguém que o marido está vivo, pois esta é a única maneira de encontrarem o fazendeiro. Na capital, Honório conta a Gonçalo que Germano disse que Josefina estava no apartamento que ele alugou, mas a polícia revistou novamente o local, e a mulher não estava lá. Ele diz ao cunhado que tem certeza que logo pegarão a bandida, ainda mais agora que já tem quase certeza de que Roberta é sua aliada. Gonçalo diz que é isso que ele espera e avisa que vai desligar, pois precisa conversar com Renata. Regina avisa ao marido que Carlos ligou novamente pedindo descrição.
Renata diz que não vai poder ir ao banco, pois precisa ficar com o marido e coisa e tal. Mas Gonçalo diz que, infelizmente, não podem deixar de ir naquela tarde ao banco, pois já sabem que Josefina e Roberta estão em conluio e não podem fazer as duas duvidarem de nada. Porém, fica combinado que Regina e Gonçalo vão ao banco, enquanto Adriana viaja para a fazenda com Renata. Carlos liga para Matilde contando que acharam Jerônimo, mas pede a ela que não comente com ninguém que o patrão está vivo. Karina aparece e diz a Manuela e Matilde que aconteceu um milagre, pois está grávida. Alzira continua com o plano traçado por ela e Lázaro e vai falar com Medeiros, dizendo que viu umas viaturas na fazenda e ficou preocupada. O capataz diz que a polícia estava procurando por seu patrão, mas ele não está. Alzira então decide seduzir o gordinho, tentando descobrir o paradeiro de Duran, e o sujeito acaba revelando que o patrão está em um barco, no mar. Mas, se ele ligar, pergunta pelo pagamento do falecido Ezequiel. Antes que a moça vá embora, Medeiros pergunta se ela quer beber alguma coisa com ele naquela noite, e Alzira lembra da advertência de Lázaro sobre o capataz. Porém, ela também se lembra do plano que os dois traçaram, e aceita o convite do sujeito. Na Bonita, Aníbal se oferece para buscar Renata no aeroporto, e Alisson quer ir junto. Manuela concorda, desde que o rapaz dirija com cuidado. Na capital, Adriana e Renata estão prontas para viajar. Renata avisa que não conseguiu falar com Marina, pois o celular dela cai sempre na caixa postal. Roberta aparece e quer saber onde as duas vão com aquelas malas. As moças resolvem não responder, porém Roberta diz à irmã que quer saber se ela contou sobre Augusto aos seus pais, pois quer estar preparada. Renata responde que o que a irmã fez não tem solução, e a verdade sempre vem à tona, mas ela não precisa se preocupar, pois todo mundo já sabe muito bem quem a moça é, e os pais não vão reclamar de nada. Regina desce correndo as escadas, gritando por Renata e dizendo que encontrou a identidade dela, mas dá de cara com Roberta e quer saber onde a moça estava. Porém, a vadia prefere perguntar à suposta mãe onde a irmã está indo, e Regina diz que a moça está indo encontrar a paz que tanto está precisando e avisa que vai falar com ela no carro, mas já volta. Antes de sair, Regina avisa a Roberta que ligaram para ela do banco e estão esperando por ela naquela tarde para assinar uns papéis e receber a herança que Roberto deixou para ela. Na empresa, Gonçalo diz a Matias e Honório que espera que o plano deles saia como desejado e finalmente possam pegar Roberta e Josefina, pois, se falhar, o dinheiro da herança será perdido e a dupla do mal terá ganho a partida. Roberta liga para Augusto e conta que achou a irmã muito estranha, pois saiu de casa com uma mala e não quis dizer para onde estava indo. De seu barco de milhões de dólares, Augusto concorda com a comparsa e quer saber se a moça tem alguma ideia para onde Renata possa ter ido. A infeliz conta que ouviu Regina dizer que a irmã precisava da identidade para embarcar em um voo. Augusto pergunta se Roberta acha que Renata está indo para a fazenda, mas a garota diz que não sabe. Ela aproveita para contar que sua irmã descobriu que os dois eram amantes, e quem contou tudo foi Selena. O fazendeiro então pergunta se Roberta negou tudo, mas ela diz que tentou. Porém, Renata não acreditou. Furioso, o cara manda Roberta sustentar até o fim que nunca houve nada entre os dois. Do aeroporto, Renata consegue falar com Marina, que se desculpa por não ter entrado em contato antes, pois uma de suas pacientes teve uma emergência. Renata, então, conta que Jerônimo foi encontrado por Carlos e Lázaro. Está vivo, porém muito ferido. Marina vibra com a notícia, e Renata diz que está no aeroporto, indo para a fazenda, mas precisava avisá-la antes de viajar. Chorando, Marina pergunta se a moça se importa que ela também vá à fazenda, mas Renata diz que a médica é super bem-vinda em sua casa e vai estar esperando por ela. Na casa de Sabrina, Jerônimo está cada vez melhor. Ele promete que nunca vai esquecer que a curandeira salvou a sua vida, mas a única coisa que ele deseja é que seja feita a justiça. Por isso, pretende descrever muito bem à polícia os homens que o atacaram, mesmo que existam lacunas e ele confunda um pouco as coisas. Lázaro quer saber o que o patrão está confundido. Jerônimo então diz que, por exemplo, ele acha que é Renata quem está grávida e não Marina. Carlos se mete na conversa e diz que ele não está confundindo nada, pois Marina está mesmo esperando os gêmeos, mas Renata também está grávida, e ela descobriu sobre isso, no dia em que iam se casar. Porém, ficou muito mal quando pensou que ele a tinha abandonado para fugir com Marina. Linhares quer saber por que Renata pensou que ele faria algo parecido, e Carlos decide contar toda a história, desde o momento em que ele não apareceu no casamento, e juntaram várias evidências plantadas por Augusto, para fazer com que todos pensassem isso. O moço conta, inclusive, que Saul chegou a ir até a fazenda,
para dizer que ele e a médica tinham abandonado tudo, assim como Matias e ele próprio encontraram o nome do amigo na lista de passageiros do mesmo voo em que a médica voltou para a capital. Nesse meio tempo, Augusto manda um de seus capangas vigiar o aeroporto e avisá-lo se ver alguma coisa. Enquanto isso, na capital, Regina e Roberta chegam ao banco acompanhadas por Gonçalo e Luciana. Diz que está tudo certo com a certificação da moça, que é mesmo a filha de Regina, conforme consta nos documentos. Roberta fica feliz da vida, porém a gerente informa que, para fins legais, ela deverá usar seu verdadeiro nome, que é Regina Gamba, e para isso, precisa que a moça assine alguns papéis e coloque suas digitais em uma ficha. A garota continua com seu teatrinho, e Luciana então entrega à moça a sua certidão de nascimento original e o cheque com a quantia que Roberto deixou para ela. Ao ver o valor, a garota comenta que agora sim, ela é uma milionária. Gonçalo se aproxima e pergunta à moça se ela gosta daquilo, mas a garota o despreza e diz a Regina que aquele é o dia mais feliz de sua vida. Enquanto isso, Josefina se encontra com um vendedor de armas e compra uma pistola, pensando consigo mesma que chegou a hora de sua vingança final. No banco, Gonçalo aconselha a filha a investir o dinheiro que recebeu com as mesmas pessoas que administram os investimentos dele na empresa. Porém, Roberta, agradecendo a proposta do pai, diz que acha que já está na hora dela se tornar independente e cuidar de sua própria vida. Luciana oferece abrir uma conta para a moça, dizendo que ela seria uma cliente especial e coisa e tal. Roberta topa, mas diz que não quer investir nada, e sim ter o dinheiro disponível. Quanto mais a moça fala, mais Regina se decepciona. Porém, resolve perguntar por que a filha precisa de tanto, e quer saber se ela quer comprar alguma coisa. Roberta, então, diz que quer comprar um apartamento, pois já é hora de ser independente, mas por enquanto só quer depositar o cheque. Gonçalo, então, explica que a filha terá que esperar até completar 25 anos para poder depositar o valor e ter o dinheiro disponível, e Luciana confirma. Nesse meio tempo, na cozinha da Bonita, Alzira conta a Manuela e Karina que descobriu que Augusto está em um barco, mas não quer contar nada aos patrões, pois não quer que Medeiros desconfie de nada. Ela avisa que essa é a única maneira de saber a verdade sobre o que aconteceu com Ezequiel. Alzira afirma que só tomou essa decisão porque Jerônimo já foi encontrado, pois do contrário, seria a primeira a dizer tudo o que sabe. Aníbal e Alisson vão buscar Renata no aeroporto, e no caminho, a garota diz que seus pais deixaram ela ficar na Bonita, e agora o namorado também pode falar com os patrões para deixarem ele ficar na fazenda. O moço diz que acha que vai ser difícil eles aceitarem, depois de tudo o que seu pai fez, mas jura para a menina que não pretende ir embora do povoado, pois jamais vai deixar a namorada. Severino recebe uma ligação de Marina, dizendo que está voltando para a cidade e vai ficar com ele na casa paroquial. Antônio aparece e o padre conta que Jerônimo apareceu e tanto Renata quanto Marina estão indo para o povoado. O seminarista não entende por que o sacerdote está tão preocupado e ele explica que agora as duas mulheres estão grávidas de Jerônimo e não sabe se aquilo vai dar certo. Na capital, Roberta se encontra com Josefina no banheiro de um shopping e conta a ela que agora é legalmente filha de Regina, e daquele momento em diante, seu nome é Regina Gamba Soberon. Josefina diz que aquele nome é horrível, mas Roberta começa a rir e diz que aquele nome vai permitir sacar o cheque e entrega o papel para a bandida, que confere se a quantia descrita ali está correta e acaba se surpreendendo com o valor. Feliz da vida, a mulher diz à filha que sempre disse que a tornaria uma milionária. Roberta, então, conta que o dinheiro estará disponível em sua conta depois de seu aniversário, pois é quando poderá depositar o cheque. E Josefina sonha em se mandar para a Suíça com a filha, para viver uma vida de rainha. Para a surpresa da bandida, a moça avisa que quer muito morar na Europa, mas as coisas entre as duas vão mudar, pois não vai mais deixar que a mãe controle sua vida à vontade, como fez até aquele momento. Ela ainda avisa que, se for assim, vai morar em outro lugar. Josefina promete que dali em diante a relação das duas vai ser de duas adultas e confessa que a moça aprendeu muito bem as lições, dizendo que, com aquele chequezinho, ela já está graduada. Renata e Adriana chegam à cidade e são recebidas por Aníbal e Alisson. A moça quer saber se seu marido já chegou à fazenda, mas o rapaz explica que ele ainda está na casa de Sabrina. Louca para encontrar Jerônimo, Renata diz que eles precisam ir buscá-lo, e Aníbal se oferece para levá-la aonde a moça quiser. Renata então diz que, durante o caminho para a Bonita, vai ligar para Carlos e saber onde encontrá-los. Lázaro e Carlos voltam à casa de Sabrina e Jerônimo pede aos rapazes que o ajudem a se limpar, pois não quer que a esposa o veja daquele jeito.
Aproveitando a oportunidade, o rapaz pergunta pela esposa, e Carlos diz que a moça já deve ter chegado à cidade. No aeroporto, o capanga de Augusto vê quando Renata chega e avisa ao patrão, que diz ao bandido que ele já sabe o que tem que fazer e não quer erros. Falando sozinho, o infeliz pergunta a si mesmo por que a moça voltou para a fazenda, mas lembra que já que ela facilitou o caminho, vai aproveitar, e ainda comenta que Jerônimo deve estar se contorcendo de raiva na cova rasa em que deve estar enterrado. Carlos liga para Renata e diz que Jerônimo está desesperado para saber notícias dela. Enquanto o moço fala ao celular, Lázaro dá um jeito de fazer a barba do patrão. Renata diz que estão indo direto para a cidade e o agrônomo explica que ainda estão na casa de Sabrina e a moça quer porque quer a localização para ir até lá ver seu marido. Jerônimo pede para falar com Renata e Carlos passa o celular para o amigo. Os dois conversam um pouco e Renata diz que já está indo buscá-lo, mas Jerônimo aproveita para confessar seu amor por ela mais uma vez e diz que pensou que estava alucinando quando a ouviu dizer que estava grávida. Do cantinho, Carlos e Lázaro se divertem com o papinho mela-cueca de Jerônimo. O moço então, mesmo com dificuldade por causa dos ferimentos, diz que Carlos já confirmou tudo e sabe que os dois vão ser papais. Mas enquanto Aníbal dirige na maior paz pela estrada, uma caminhonete se atravessa na frente do carro e provoca um acidente. Homens armados aparecem por todos os lados. Do celular, Jerônimo escuta tudo e se preocupa ao ouvir os gritos das moças, do outro lado da linha. Enquanto isso, os homens cercam o carro e tiram Renata à força de dentro da caminhonete. Eles também tiram Aníbal à força e o encostam no veículo, enquanto o moço pede para não atirarem. No banco de trás, Adriana e Alisson, agarradas uma à outra, gritam apavoradas. Enquanto dois dos bandidos carregam Renata desacordada para outro carro, o cara que ficou do lado de fora com Aníbal dá uma coronhada no rapaz e atira. Os bandidos partem em alta velocidade, mas Adriana e Alisson estão com tanto medo que não conseguem descer do carro, enquanto a garota grita pelo namorado. Na casa de Sabrina, Jerônimo entrega o celular a Carlos e conta que escutou gritos e depois a ligação caiu. Carlos tenta ligar novamente para Renata e cai na caixa postal. Jerônimo, apavorado, diz a Lázaro que tem certeza que alguma coisa aconteceu com sua esposa. Adriana e Alisson conseguem descer do carro. Aníbal está no chão, com a perna ferida por um tiro. Adriana, por sua vez, está desesperada, pois não sabe o que aconteceu com Renata. O rapaz diz que conseguiu ver quem estava dirigindo e sabe que o sujeito trabalha para seu pai. Um celular toca dentro do carro e Adriana atende. É Carlos e a moça, chorando e apavorada, conta que foram atacados na estrada e acha que foram os homens do Augusto, pois Aníbal reconheceu os camaradas. Ela conta ainda que os bandidos levaram Renata. Jerônimo escuta a conversa e pede o telefone a Carlos. Ele pede que Adriana explique o que aconteceu, e a moça conta que os homens de Augusto levaram Renata, e ainda deram um tiro em Aníbal, contanto que estavam na estrada a caminho da fazenda. Linhares manda que a moça chame uma ambulância e ligar para a fazenda para irem buscá-los. Desesperado, Jerônimo tenta se levantar e diz que eles precisam ir embora imediatamente. Mal conseguindo ficar em pé, ele pede a Lázaro e Carlos que o ajudem a chegar até o carro. Nesse meio tempo, Matilde fala com Adriana e diz que vai mandar alguém buscá-los imediatamente. Assim que desliga, a empregada conta que Augusto mandou sequestrar Renata e ainda deram um tiro na perna de Aníbal. Alzira quer ir buscar ela mesma o pessoal, mas Matilde pede que a moça ligue para o investigador do escritório e sai. No barco, Augusto recebe uma ligação do comparsa, dizendo que já está com Renata e ele diz que está esperando como combinado. Ao desligar o celular, o idiota comemora, dizendo que é hora de gelar a champanhe. Nesse meio tempo, Adriana liga para o pai e diz que tem más notícias. A moça conta que Duran mandou seus homens sequestrarem Renata. Na empresa, Honório fala com Gema ao telefone e diz que Germano já pegou as coisas que tinha na empresa e Roberta jamais voltará a trabalhar lá. Assim que desliga, o empresário diz a Matias que a mulher decidiu ficar com as ações até que eles possam comprá-las de volta e garantiu que venderá tudo somente para eles. O celular de Matias toca e o rapaz descobre o que está acontecendo no interior. O moço sai correndo, dizendo que vai para casa e grita para o tio que Augusto sequestrou Renata e Honório sai correndo atrás. No local do crime, os feridos já estão sendo atendidos pelos paramédicos, com a presença do investigador particular contratado por Gonçalo. Ele pergunta a Adriana se é verdade que Aníbal reconheceu um dos homens que os atacaram, e a moça diz que o rapaz afirmou já ter visto o sujeito trabalhando na fazenda de seu pai. O detetive avisa que o moço vai ter que depor,
Mas, com o que acabou de acontecer, o fazendeiro não terá mais como escapar, e por isso, precisam fazer uma denúncia na delegacia. Adriana está desesperada por causa de Renata, mas o sujeito pede que ela se acalme, assegurando que vão encontrar a moça. Alzira, que estava escutando tudo, avisa ao investigador que vai com ele contar tudo o que sabe, pois pode dizer onde Augusto está. Enquanto isso, Jerônimo, todo esgualepado, pede a Lázaro que meta o pé, pois não quer que Duran consiga escapar com Renata. O capataz afirma que o fazendeiro não vai conseguir fazer isso, pois vão encontrá-lo. Carlos recebe uma ligação de Adriana contando que Medeiros disse a Alzira que Duran está num barco e conta para Jerônimo. No meio da conversa, Lázaro diz ao patrão que não entende como Augusto ficou sabendo que Renata estava indo para lá. Jerônimo diz que também esteve pensando nisso nas últimas horas, pois Renata decidiu viajar na última hora. Inteligente, Lázaro pergunta ao patrão se não poderia ter sido Roberta quem contou tudo ao fazendeiro, lembrando que, uma vez, lhe disse que Ezequiel havia comentado que Roberta era, ou pelo menos tinha sido, amante de Duran. Jerônimo resiste um pouco, mas acaba admitindo que Roberta é capaz de qualquer coisa. Na mansão, Regina não para de chorar. Matias aparece dizendo que Honório fretou um voo para que todos fossem imediatamente para a Bonita. Gonçalo jura a Regina que vai encontrar Renata, nem que tenha que mover montanhas. Enquanto isso, na delegacia do povoado, Adriana dá seu depoimento e conta ao delegado como tudo aconteceu. Desesperada, a moça diz ao policial que atiraram em Aníbal e levaram a sua amiga. O homem, então, explica que vai esperar que lhe levem o depoimento do rapaz, pois, por se tratar de um ferimento à bala, no hospital vão pedir que ele deponha. O detetive avisa que Alzira também quer depor, e ele chama a moça para contar ao delegado tudo o que ela sabe. A moça, então, declara que Medeiros, o capataz da Cruz do Amor, disse a ela que Augusto Duran está num barco em alto mar. Nesse meio tempo, Roberta chega em casa com dor de cabeça e chama a empregada, pedindo um analgésico. A moça quer saber onde está todo mundo, e Paulina conta que os patrões saíram às pressas porque Renata foi sequestrada. A moça quase infarta com a notícia e decide ligar para Augusto para perguntar se ele mandou sequestrar a sua irmã. Com a maior cara de pau, o sujeito diz que sim e pergunta se a família já sabe quem foi ele. A moça diz que não, e até aquele momento só sabem do sequestro e foram todos para o interior resgatar a linda princesinha. Do outro lado da linha, o psicopata diz: eu só fico com pena de seu pai ter ido para a cidade tentar encontrá-la, porque ele não vai conseguir. Roberta diz que está achando tudo aquilo ótimo, mas para ela, o comparsa vai dizer onde Renata está. Porém, para a surpresa da moça, Duran deixa claro que ninguém vai voltar a saber nada de Renata, e a doida diz que fica muito feliz com isso. Segundos depois, um dos capangas de Augusto aparece no convés, e ele manda o cara levar Renata, que está amarrada, amordaçada e inconsciente, para a cabine da embarcação. Nesse meio tempo, Jerônimo liga para Antônio e conta o que aconteceu. Marina chega à casa paroquial acompanhada pelo tio e descobre que Jerônimo está indo para a fazenda porque, ao que parece, Augusto Duran sequestrou Renata. Marina, preocupada, avisa que quer ir imediatamente para a Bonita, pois talvez possa ajudar em algo, e Antônio se dispõe a acompanhá-la. No consultório, o médico faz um curativo na perna de Aníbal dizendo que o tiro pegou de raspão, mas precisa ter cuidado com a ferida até ela cicatrizar. O médico avisa que a polícia precisa falar com o rapaz, que diz que não teve nada a ver com o que aconteceu. O doutor explica que, quando aparece um ferido à bala, são obrigados a informar as autoridades, e o rapaz só precisa dizer o que aconteceu. Matilde, que está com o moço e com Alisson, diz a Aníbal para ele não se preocupar e apenas contar tudo o que sabe para os policiais. Enquanto isso, a galera já chegou a Bonita e Adriana, apoiada por Matias, fala ao telefone com o pai, dizendo que entende que ele teve que ficar na capital para proteger Constanza e ficar de olho em Roberta. Gonçalo pergunta a Manuela se Jerônimo deve demorar muito para chegar. Matias quer saber quantas horas de viagem da casa de Sabrina até a fazenda. A cozinheira diz que o patrão ligou ao meio-dia, então eles devem estar chegando. Nesse exato momento, Lázaro e Carlos entram carregando Jerônimo, que está simplesmente péssimo. A família e os empregados se apavoram com o estado do rapaz, mas ele diz que está se sentindo melhor do que parece, e diz que o que realmente dói é o que está acontecendo com Renata. Regina diz que o amigo precisa descansar e tomar um banho, mas ele não quer saber de nada, e pergunta ao sogro se ele tem alguma notícia. Triste, Gonçalo diz que ainda não sabe de nada, e Linhares, furioso, diz que não sabe como aquele imbecil se atreveu a sequestrar sua esposa.
Gonçalo jura ao genro que não vai descansar até encontrar a filha e Augusto receber o castigo que merece. Jerônimo completa a frase, dizendo que então são dois e pede licença para ir ao quarto. Pitbull está furioso e comenta que não pode acreditar no estado em que Augusto deixou Jerônimo, e diz ao pai que espera que ele não toque na moça, por causa de seu amor obsessivo por ela, pois foi exatamente por isso que ele cometeu aquela estupidez. Lázaro aparece no quarto e diz a Karina que só passou para dar um beijo, pois precisa ir à cidade buscar Matilde, Aníbal e Alisson. Porém, a moça diz ao marido que precisa lhe dar uma notícia e o capataz já fica todo preocupado. A moça diz que na verdade é uma boa notícia, só que não conseguia mais esperar para contar a ele que está grávida. O cara vibra de tanta alegria e começa a chamar a criança de Lazarinho só para implicar com a esposa. Enquanto isso, depois de ajudar Jerônimo a tomar um banho, Carlos coloca o amigo na cama. Regina diz que vai tratar os ferimentos do rapaz, mas quando vê a gravidade, se apavora. Para tranquilizar a amiga, ele diz que quase não está mais sentindo dor, mas geme cada vez que respira. Regina pede a Carlos que mande Manuela levar umas gases, e Jerônimo, a sós com a amiga, diz que eles precisam encontrar Renata logo. A mulher, então, diz que vendo o que Augusto fez com ele, está ainda mais preocupada com sua filha. Linhares se dá conta que Regina já sabe da verdade, e ela responde que lembra que o amigo sempre teve essa certeza, apesar dela mesma ter duvidado. Regina conta a Jerônimo como foi seu reencontro com a filha, e ele, feliz, diz que gostaria muito de ter presenciado aquele momento tão especial. Chorando, a fisioterapeuta diz que ainda não podem gritar aos quatro ventos que são mãe e filha, porque Roberta ainda não pode saber. Jerônimo, aproveitando o gancho, diz que já que ela mencionou Roberta, quer dizer a ela que alguém avisou a Augusto que Renata iria para a fazenda, e essa pessoa só poderia ter sido a garota. Ele pede à amiga que chame Gonçalo até seu quarto, pois precisa obrigar Roberta a dizer onde Renata está, pois tem certeza que ela sabe. No barco, Augusto alisa Renata, que começa a recobrar a consciência. Ao ver o cara, a moça se assusta, mas ele diz: "Bem-vinda a bordo, meu amor." Com dor de cabeça, Renata pergunta ao psicopata onde ela está, e ele diz que está em seu barco, em alto mar. A moça pergunta se foi ele quem a levou para lá, e ele diz que sim, aproveitando para pedir desculpas pela maneira como teve que fazer isso, mas explicando que ela não lhe deu outra opção. Renata diz que não quer ficar ali, que quer ir embora, e não quer ficar com ele, mas o sujeito a segura pelo braço, e pedindo que a moça mantenha a calma, diz que acredita que não pode atendê-la em tudo. A garota começa a gritar, mas ele diz que aquilo não adianta, pois os dois estão sozinhos com a tripulação, e a tripulação só atende às suas ordens. Renata, furiosa, começa a jogar na cara do fazendeiro tudo de podre que saber sobre ele. Porém o cara, completamente pirado, jura que nunca esteve com Roberta, e ainda diz que, quanto Jerônimo, ele e ela sabiam que o rapaz merecia um castigo. Na Bonita, a família toda está reunida no quarto de Jerônimo, que implora a Gonçalo que pressione Roberta, para que ela diga tudo o que sabe, pois tem certeza que foi ela quem avisou Augusto que Renata estava indo para lá. Matias concorda com o amigo. Jerônimo, então, explica que só está pedindo isso ao sogro porque não quer que Augusto saiba que ele está vivo, pois isso poderia colocar Renata em risco. Gonçalo dá razão ao genro e avisa que, antes de falar com a moça, vai avisar Honório e Constanza para que estejam com ela quando ele ligar. No barco, Augusto diz a Renata que entende que ela esteja um pouco alterada, pois aquilo não fazia parte dos planos dela, mas logo vai se acostumar. Ele chama a garota de meu amor e tenta fazer um carinho em seu rosto, mas Renata grita, mandando o sujeito não tocar nela. Ele continua com suas investidas e Renata continua reagindo, até que o cara perde a paciência e, segurando os braços da moça com violência, diz que chega. Mesmo assim, Renata diz que aquilo é tudo o que vai conseguir dela. O psicopata, inconformado, diz que vai conseguir muito mais e a moça quer saber se ele está se referindo ao seu corpo, avisando que seu coração, sua alma e seu espírito pertencem a Jerônimo por toda a eternidade. Augusto então diz que isso é bom, porque é na eternidade que Jerônimo está confessando que mandou matar o rival no dia de seu casamento. Nesse meio tempo, Linhares manda Carlos enviar todos os empregados da fazenda até a cidade, para encontrar Medeiros e levá-lo à fazenda. O agrônomo diz que se encarrega do capataz da Cruz do Amor e Pitbull entra em ação, dizendo que vai junto, pedindo aos rapazes que se cuidem. Jerônimo diz que qualquer coisa é para ligarem para o fixo da fazenda, pois ele perdeu o celular. Na capital, Honório e Constanza invadem o quarto de Roberta na mansão e dizem que o pai dela quer falar com ela. A moça diz que não precisa que os dois fiquem ali para conversar com Gonçalo e manda os dois embora. Constanza avisa que ninguém vai a lugar nenhum.
enquanto Honório liga para o cunhado, dizendo que já está com Roberta. O empresário coloca o telefone no viva voz, e Gonçalo diz à filha que vai fazer uma pergunta e quer que ela diga a verdade. O homem então, sendo curto e grosso, pergunta à filha onde está a irmã dela, pois acabou de saber que ela e Augusto foram amantes, e tem certeza que foi ela quem avisou ao fazendeiro que Renata estava indo para a fazenda. Roberta pega o telefone e diz que não acredita que o pai está falando sério. Constanza se mete e a moça manda a mulher calar a boca. Ela pergunta se o pai está acreditando na palavra de Adriana, e Honório defende a filha. Gonçalo avisa que vai perguntar pela última vez onde está Renata, e a moça diz que não sabe. No barco, Renata, sozinha, conversa consigo mesma e conclui que Augusto não sabe que Jerônimo está vivo, e por isso, tem certeza que ele está procurando por ela. Com uma foto da Virgem Santa na mão, a moça reza. No andar superior, o maluco fala sozinho e diz a si mesmo que, agora que Jerônimo está morto, a atitude de Renata com ele vai mudar e brindar a si mesmo. Gonçalo conta a Jerônimo que a conversa com Roberta não deu certo, mas Marina e Antônio aparecem para visitar o rapaz. O seminarista se coloca à disposição para ajudar, e Marina, assumindo o papel de médica, diz que a aparência do moço não está boa e gostaria de pelo menos tirar a pressão dele e ver se precisa de algum antibiótico. A galera entende e deixa a médica a sós com o Jerônimo, para que ela possa examiná-lo. No barco, Augusto leva uma bandeja de comida para Renata, mas ela joga tudo no chão. Furioso, ele diz que se a moça não se comportar, vai obrigá-lo a fazer alguma coisa com ela. E Renata quer saber o quê. O psicopata, então, diz que vai ser obrigado a mantê-la tranquila com injeções, e as seringas já estão preparadas, mas a decisão é dela. Da mansão, Roberta conversa com Josefina no celular, e diz que Augusto sequestrou Renata, e Gonçalo acha que ela sabe onde a irmã está, mas na verdade não tem a menor ideia. Josefina diz que a filha deveria se importar, mas Roberta diz que Augusto garantiu que ninguém vai voltar a vê-los e por isso, esse assunto está encerrado. Falando consigo mesma, Josefina diz que Augusto lhe poupou o trabalho, apesar de ter gostado muito de ver Renatinha morrer com seus próprios olhos. No bar, Medeiros espera por Alzira, mas quem aparece é a gangue da Bonita, liderada por Carlos, que se aproxima do capataz e avisa que o sujeito vai com ele para a Bonita, por bem ou por mal. O cara tenta fugir e adivinha quem o segura? Exatamente. Pitbull. Lázaro retorna para a fazenda com Alisson, Matilde e Aníbal, e diz que gostaria que o patrão soubesse que eles já chegaram. Regina diz que Marina está examinando Jerônimo, mas se encarrega de avisar. Adriana conta que foi Aníbal quem estava dirigindo a caminhonete e levou o tiro na perna. O moço conta que vai fazer tudo o que puder para ajudar a encontrar Renata e conta que no dia seguinte vai à delegacia fazer o retrato falado do capanga de seu pai, que reconheceu na hora do sequestro. No quarto, Marina aconselha Jerônimo a fazer um raio-x do tórax e ele diz que vai fazer todos os exames que forem necessários, depois de encontrar Renata. Mudando de assunto, Jerônimo diz que o bom de tudo aquilo é que agora a médica e sua esposa se toleram, mas Marina corrige o ex, dizendo que as duas acabaram se tornando boas amigas, quando compartilharam o desespero pelo desaparecimento do rapaz. Para selar o dia com chave de ouro, Marina confessa: "Hoje eu sei perfeitamente qual é o meu lugar, qual é o papel e a função que tenho na sua vida. E hoje, sem nenhum ressentimento, eu aceito que Renata é sua esposa, a mulher que você ama. Meus filhos e eu saberemos respeitar isso sempre. Eu quero que meus filhos e os filhos dela se amem e se respeitem, pois por nada no mundo quero que eles vivam o que ela viveu com Roberta." No barco, Renata caminha pelo andar de baixo tentando entender como aquilo funciona. Ela chega à escada que dá no convés e Augusto aparece para assombrar a garota. Ele diz ainda que agora que a moça já sabe que é viúva, deveria recomendá-lo como opção, pois ele é um homem muito melhor que Jerônimo. A moça, claustrofóbica, prefere voltar para a cabine ao continuar ouvindo as besteiras do psicopata.